Bem-vindos ao melhor dia da semana, o dia que, como família de Deus, nos encontramos para celebrar, para adorar, para entregar, para cultuar o nosso Deus, para ouvirmos a sua voz coletivamente. É nesse ambiente que nós podemos encorajar uns aos outros, consolar e edificar. É aqui que nós podemos, através das palavras, inspirar uns aos outros, exercer o nosso ministério, crescer na nossa vocação, no nosso chamado, e também é um lugar onde nós podemos trazer nossos convidados, trazer familiares, trazer amigos e proporcionar para eles um ambiente, uma atmosfera, como se fosse uma incubadora, para proporcionar para eles uma atmosfera propícia, favorável para a manifestação da presença de Deus. Esse é um lugar para isso, porque onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele ali está. Ele está aqui. E por isso nós estamos felizes e alegres, e por isso a gente celebra, por isso a gente se entrega, por isso a gente não resiste, por isso a gente muda o nosso planejamento, por isso a gente prepara uma coisa, muitas vezes, e a gente acaba fazendo outra, porque diante dele tudo se derrama. Ele é perfeitamente irresistível, Ele é o desejado das nações, Ele é o amado da nossa alma, Ele é a doce estrela da manhã, Ele é o mais formoso entre os milhares, Ele é a razão, Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. A Ti, Jesus, a nossa gratidão pelo que Você fez. A Ti, Pai, a nossa gratidão pelo que Você está fazendo. A Ti, Espírito Santo, toda liberdade, toda ocasião, a nossa mente, o nosso coração. E nós somos gratos por tudo que Você fará em nós e entre nós essa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Era uma vez era um lago, não muito grande, cercado de um capim, cerca de 1 metro de altura, e ali vivia uma pata. E essa pata, todo dia, ela passeava naquele lago, até que um dia, ela gerou ali uns ovinhos, colocou uns ovos, e os ovos começaram, vez após vez, começaram a chocar, e a nascer ali os pintinhos da pata, até que o último ovo, os patinhos, não existe pintinho da pata, né? E aí o que aconteceu é que finalmente o último ovo chocou, e para surpresa dela, ele tinha uma cor diferente. Você sabe, boa parte dos patinhos nascem amarelinhos, não todos, mas boa parte, aquele caso ali, todos nasceram amarelinhos, e um nasceu branquinho. E o que aconteceu foi que todo dia, esse patinho, ele era caçoado, era menosprezado, era inclusive ferido pelos seus irmãos, era rejeitado, era repelido, e ele não encontrava lugar. Ele saía para nadar todo dia e ele não encontrava lugar para estar sem ser hostilizado. E aí, ele finalmente, até que um dia, ele decide deixar aquele lugar e ele começa a empreender uma jornada em meio àquele mato, aqueles perigos, passa por uma tempestade, até que ele chega numa casa de uma família e essa família acolhe esse pequeno patinho feio, e aí ele é expulso daquela casa pelo gato que corre atrás dele. Então, mais uma vez, ele é repelido ali, hostilizado, e ele vai até que ele encontra um outro lago, muito maior, e ao chegar próximo àquele lago, uma criança o vê e fala: meu Deus, que cisne lindo! Como você é lindo, como você é diferente, como você é grande. E começa a elogiá-lo. Ele, mas será que é comigo? Estão falando comigo? E aí, de repente, ele olha para o lago e ele vê que tudo aquilo que ele enxerga no lago é compatível com aquilo que ele ouve. Então, a partir daquele dia, desde então,
ele nunca mais se sentiu mal por ser quem ele realmente era. Essa é uma história de 1843, que tem atravessado gerações, sido propagada de casa em casa, pelas noites, enquanto as crianças vão dormir, vão contar essas histórias, nos livros infantis. É uma história muito conhecida, uma das mais conhecidas do mundo hoje. E ela fala sobre algo muito especial, que é sobre o poder que você dá para aquilo que você ouve. Muitas vezes você está num lugar onde tudo que você ouve é algo depreciativo ao seu respeito, algo que não é condizente com a sua real identidade, com aquilo que você nasceu para ser. A sua identidade, ela não está contida nas palavras das pessoas ao seu redor. A sua identidade, a sua real identidade, vem dos lábios do Pai. É o Pai que realmente te dá a sua identidade. E nós muitas vezes construímos a nossa identidade reunindo informações com os olhares e com as vozes das pessoas do nosso círculo de relacionamento. Mas isso não necessariamente representa quem você é. Quem você é, você vai precisar olhar no espelho. Você vai precisar ouvir a voz de uma criança, que não é mais criança. Você vai precisar ouvir da voz dos lábios de Jesus, dos lábios de Deus, a sua real identidade. Toda vez que você se distancia dessas vozes e você passa a ouvir, se aproximar de Deus e ouvir a sua voz, isso afeta diretamente a sua autoestima, a sua autoimagem, como você se vê, a sua autocapacidade, o que você sente que é capaz para fazer. Isso tem tudo a ver com a nossa identidade. Mas a minha palavra hoje não é sobre identidade, a minha palavra hoje é sobre impressões, lições, que eu fui observando, aprendendo no ano de 2020, fazendo uma retrospectiva, e eu falei assim, pensando, orando, perguntando a Deus, o que a gente poderia aprender. Então são muitas lições que a gente pode aprender no ano de 2020, para nos posicionar para esse próximo ano. E uma delas, a primeira delas que eu quero compartilhar com você, o nome do tema da mensagem é ingestão. Então, é uma palavra figurativa, ela representa duas coisas: ingestão no sentido de você ingerir e no sentido também de gerenciar o seu interior, gerenciamento interior. É muito interessante isso. Eu quero te contar mais uma história. Essa outra história, estávamos eu, Isabela, Benjamin e a Daça, estávamos viajando, retornando para Nova Friburgo, estávamos no carro e a gente veio subindo. E normalmente nossas viagens são tranquilas, toda viagem nossa é bem tranquila. As crianças normalmente dormem com 10 minutos de viagem e elas vão dormindo todo o percurso, e eu coloco a música ali. Metade das viagens, a Isabela também acaba descansando, outras metades a gente conversa bastante. E essa era uma dessas viagens que a gente estava conversando, até que Benjamin acorda e fala: mamãe, eu estou enjoado. A gente já está chegando, Benjamin. A gente foi passando ali por Teodoro, chegada de Friburgo, aquelas curvas ali, aqueles quebra-molas eletrônicos, até que ao passar pelo segundo quebra-mola eletrônico, Benjamin, mamãe, estou enjoado. E aí tudo apontava para que ele fosse vomitar. E a Isabela vai e encosta, ela estava dirigindo, ela encosta o carro, e ao encostar o carro, ela parou em frente a uma bombonière. E a gente já tem por hábito, quando estamos assim um pouco enjoados, a gente toma uma Coca-Cola. A gente não tem esse hábito, mas nas viagens, quando a gente está enjoado, a gente faz a ingestão da Coca-Cola. E a Isabela pegou, comprou ali na bombonière rápido para não enjoar, para quebrar aquele enjoo dele. E ela foi até que ela deu para ele a Coca-Cola e também um drops de Mentos. Alguém já viu essa experiência aí? Quem está familiarizado? Eu não sei se você sabe, mas antes de prosseguir a história, eu vou te contar para quem ainda não está familiarizado com isso. Não se combina Coca-Cola com Mentos, a não ser que você queira fazer uma explosão, algo do tipo. Então tem muitos experimentos no YouTube que colocam uma garrafa de Coca-Cola, abre, tira a tampa, pega ali um drops ou vários drops de Mentos e larga aquelas pastilhas dentro da garrafa de Coca-Cola e tampa.
Então, de repente, aquela coisa vai crescendo, explode a tampa e a Coca-Cola voa 3, 4, 5, 6 metros de altura, depende da quantidade de mentos que você coloca dentro da Coca-Cola. Então, é um experimento muito comum você encontrar no YouTube, nas redes sociais, se fazia com mentos. E, de repente, Isabela ela não se ligou, mas ela acabou fazendo esse experimento pela primeira vez no Benjamin. Então ela deu, toma isso aí. Aí botou mentos para dentro, de repente o Benjamin começou a espumar e saiu aquele monte. Errado não estava, ficou bonzinho. Ficou a cachoeira dentro do carro, graças a Deus foi Coca-Cola e não outra coisa. Muitas vezes a gente precisa escolher bem o que a gente vai ingerir, porque o que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro, vai provocar um efeito no nosso interior. Esse efeito no nosso interior vai muitas vezes determinar os nossos posicionamentos, as nossas escolhas, onde nós iremos, aonde alcançaremos, o que viveremos. E eu quero te dizer que tudo o que nos reunimos aqui para absorver, entender, são princípios e valores do reino, para viver o reino. São tempos em que tudo que pode ser abalado, será abalado. Foi essa palavra que eu dei na virada do ano. Está ali no livro de Hebreus. Tudo que pode ser abalado, na terra e no céu, será abalado, para que permaneça aquilo que é inabalável. Não é um tempo ruim. Ruim para quem? Porque para os filhos se aproxima o dia da manifestação plena desse reino. Nosso rei está voltando. Está voltando não apenas para nos buscar, mas para reinar. E nós estamos trabalhando ativamente, cooperando com o Espírito Santo na dependência do Pai, fazendo o que Ele está fazendo para construir algo que é inabalável. Você hoje faz escolhas, e as suas escolhas é um investimento de tempo e atenção em algo que de repente será abalado, algo que de repente irá passar. Não é uma crítica à sua vida natural, claro que não, todo mundo tem que comer, dormir, se vestir, etc. Sim, essas coisas são importantes, mas nós não trabalhamos para estabelecer um reino na terra. Nós não trabalhamos para construir um império pessoal. Nós trabalhamos para sermos trabalhados. Nós trabalhamos para sermos construídos. Nós somos edificação de Deus. E Jesus está edificando a sua igreja. Sabe o que Jesus está fazendo nesse exato momento? Está intercedendo por mim e por você. Ele está edificando a sua igreja. É isso que Ele está fazendo. Então tudo que a gente fala aqui é sobre construir um reino. E como nós construímos um reino? Nós anunciamos a vinda do Senhor. Nós, através do Espírito Santo, nós levamos as boas novas. Como? Não apenas com palavras. Não são palavras de persuasão, dizia o apóstolo Paulo, mas manifestação de poder. Palavras por palavras são vazias. A palavra de Deus não volta vazia. Mas a melhor maneira de apresentar essa palavra é através do poder. Muitas vezes você pode apresentar boas novas, as pessoas não te darão ouvidos. Porque todos querem um rei como Jesus. Todo mundo quer um rei como Jesus. Ele é completamente desejável, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Contudo, a maneira, se nós o representarmos bem, as pessoas vão querer o corpo dele também, que é a igreja. E a igreja é uma família imperfeita chamada para ser aperfeiçoada. Uma família cheia de diversidades. Então nós nos juntamos para isso, para construir esse reino. Mas é muito importante você entender que o que você ingere vai provocar um efeito em você. Veja comigo, eu tenho uma reflexão profunda e ao mesmo tempo simples e profunda, sobre algumas chaves do reino que vão destravar. Eu acredito que vai destravar algumas coisas na sua cabeça hoje. Eu acredito que pessoas farão decisões hoje importantes, que assim como um navio, que antes de partir, ele pega a carta náutica e ele começa a configurar
os elementos ali da navegação, para determinar qual é o curso dele. Assim como um piloto, um capitão de avião, e vai chegar ali, um comandante, perdão, vai chegar ali e antes de decolar, ele vai ouvir a torre de comando e ele vai programar os seus botões para atingir o destino, o objetivo dele, e não passar por nenhum tipo de problema, vai avaliar as condições. Eu acredito hoje uma noite dessas, é uma noite como dessas de um comandante, como dessas de um capitão de um navio, que você vai configurar o seu interior, vai apontar ele para um destino certo, claro, compatível, alinhado com o que Deus tem para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu me lembro que essa foi a minha primeira senha. Assim, quando surgiu na internet, eu criei meu primeiro e-mail. Então, todas as minhas senhas, na época, eram GTC, guarda teu coração. Porque a internet era uma janela para o mundo, que muitas vezes ia me mostrar e me oferecer coisas que iam ser ruins, iam me prejudicar moralmente, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, a minha senha para qualquer coisa, para entrar no meu computador, para entrar no meu e-mail, para fazer qualquer coisa, era GTC. Para me lembrar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As saídas da vida, você imagina, eu sempre imaginei como se fosse assim tipo uma cachoeira, uma fonte jorrando de dentro do meu coração. Então, dali procede as fontes da vida. Então você precisa guardar. Eu fui consultar o original e a palavra é natzar em hebraico, que significa conter, controlar ou manter bloqueado. Conter, controlar ou manter bloqueado. Veja que interessante. Os versículos anteriores, o que os versículos anteriores falam? Vamos ver 3 versículos antes. Diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras. E o original vincula esse estado de atenção ao ouvido, ao sentido da audição. Então, assim, presta atenção para ouvir as minhas palavras. Filho meu, ele está te chamando de quê? Filho. Essa aqui, porque o Provérbios, esse primeiro trecho de Provérbios é uma carta de um rei para o seu filho. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os teus ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. E em seguida ele continua: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, ele traz uma informação muito importante para a gente aqui essa noite, que o nosso coração ele tem janelas. As janelas são os ouvidos e os olhos. E ele está falando assim, ó, pega os seus ouvidos e pega os seus olhos e volta isso para as minhas palavras. Presta atenção em mim. Volta a sua atenção para o seu pai. Continuando. Tiago 3, versículo 7 a 8. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis, de seres marinhos, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. O mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha que interessante. Falando sobre lições, sobre pensamentos, sobre estratégias, coisas para configurar, para se posicionar sua jornada, o seu rumo. Se tratando disso, eu poderia propor para você que você começasse esse ano com declarações, certo? Vamos fazer boas declarações? Só que o capítulo 3 de Tiago, ele fala: como pode, da mesma fonte, jorrar água doce e amarga? Então você pode, de repente, fazer boas declarações numa ocasião de virada do ano. Vamos lá, tá todo mundo declarando coisa boa. Vou me vestir de amarelo, vou me vestir de branco. Eu fiquei zoando um pessoal aí na virada que estava vestido de cores, assim, a gente deu uma zoada aí nessas simpatias. Obviamente era uma brincadeira, né? Não acreditamos nisso.
Mas o que acontece? Muitas vezes, em ocasiões oportunas, as pessoas fazem declarações, mas não sustentam essas declarações no seu dia a dia. Quando pela sua própria palavra se condenam, pela sua própria palavra se colocam em condições adversas, em condições de prisão. Você, no início do ano, está declarando: esse ano vai ser excelente, eu vou prosperar, vai tudo dar certo. Aí passa 2 dias, você está tudo dando errado. Ou seja, a mesma fonte, palavras boas e palavras amargas. Porque as declarações têm poder. Você vai se lembrar que o mundo vê a existência pela palavra. Você vai se lembrar que Lázaro vê a vida pela palavra. Tudo vem pela palavra. A palavra é o poder criador de Deus. Então, se você souber usar bem a sua palavra, você vai estar canalizando o poder de Deus para atuar por meio das suas declarações. Olha o que a Bíblia diz: aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração será salvo. O poder da sua vida espiritual, seu nascimento espiritual vem através da sua declaração também. Mas não desassocie a sua declaração do seu coração. Precisa crer no coração. Ou seja, algo mais importante do que vem na sua boca é o que antes acontece no seu coração. Faz sentido, gente? Estão comigo? Agora, olha que interessante. Ele diz o seguinte: o homem consegue domar animais, mas é impossível para o homem domar a sua própria língua. Então, você não vai conseguir domar a sua língua. Você não vai conseguir controlar a fonte que joga água boa e água amarga. Não é possível, segundo o livro de Tiago. Isso não é possível. Ou seja, se você não pode controlar o que você fala, vejamos o que Jesus diz em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha que interessante. Aqui tem uma chave muito importante. Você pode não conseguir domar a sua língua. Você pode em alguns momentos fazer boas declarações, em outros momentos mais declarações. Proferir boas palavras de encorajamento e edificação para o seu amiguinho. Ou você pode em outros momentos feri-lo com suas palavras. Você faz isso às vezes dentro da sua própria casa. Na verdade, isso é muito comum. Então, se eu não consigo domar, aqui está uma estratégia vindo de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Então, qual é a estratégia? A estratégia é controlar o que entra na fonte. Lembra do sentido original da palavra guardar o coração? Controlar, manter bloqueado, botar um filtro no seu coração. Isso é fácil. O que é impossível é domar a língua. Mas é muito fácil você controlar o que entra pelas janelas do seu coração, pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Isso é fácil. Se você está numa roda, as pessoas começam a falar mal de alguém, você pode simplesmente fazer assim, ó. Pantera cor-de-rosa. Você pode simplesmente sair de perto. Se você está assistindo algo na televisão e começa a passar um conteúdo impróprio de qualquer tipo de natureza, você pode simplesmente pegar o botão e desligar a televisão. Você pode entrar no seu computador e você pode, de repente, uma pessoa que começa a falar coisas negativas ao seu respeito, você pode simplesmente, bloqueei. Você pode escolher as suas amizades, você pode escolher o que você vê, você pode escolher as palavras, as notícias que você ouve. Hoje você pode escolher, cara. Ninguém vai te forçar a ouvir nada e ninguém vai te forçar a assistir nada. É tudo decisão sua. Nem mesmo os seus cônjuges, os seus maridos, suas esposas podem te forçar a qualquer uma dessas coisas, porque você pode decidir no seu coração não se contaminar com elas e ponto. Por quê? Porque daí procedem as fontes da vida. No ano de 2021, antes de mudar a sua realidade, Deus quer transformar você. Antes de acalmar a tempestade, Deus quer acalmar você. Isso é, em outras palavras, renovar a mente. Mudar pensamentos e sentimentos. O que é renovar a mente? Mudar pensamentos que afetam nossos sentimentos. Mude a fonte e Deus muda você. Você pode repetir? Mude a fonte e Deus vai mudar você.
Agora fala para a pessoa mais próxima de você. Muda a fonte. É fácil. De novo, muda a fonte. É fácil. Deus vai mudar você. O cenário não será o mesmo se você estiver diferente. Isso é uma excelente notícia. Alguma coisa ao seu redor te incomoda? Aqueles jovens na praça da cidade, sexta-feira à noite, sábado à noite, menores de idade, ingerindo álcool, ingerindo drogas, fazendo ingestão de coisas que acabam com a sua alma, acabam com o seu corpo, acabam com o seu futuro, roubam a sua atitude, os anestesiam na fase mais importante para os posicionar para o seu futuro. Isso incomoda você? Isso incomoda, me incomoda. Ver um mar de jovens aqui sábado, nessa boate que tem aqui ao lado. Algumas pessoas já reclamaram diversas vezes aqui da igreja, porque eles deixam garrafas, eles deixam uma série de coisas aqui no nosso parque, aqui ao redor da igreja, que é tão lindo, que no próprio sábado de manhã e domingo, famílias vêm aqui curtir o dia, ficam sentadas aqui aos arredores da igreja, um lugar tão lindo, cheio de garrafas de cerveja, cheio de coisas, garrafas de bebida jogadas aqui, e eu já ouvi alguns membros aqui da igreja falar assim, pô, que chato, tal, reclamar disso. E eu falei, não. Isso aqui é o Pai carregando para cá os peixes. A seara é grande, mas poucos são os cearenses. Fraco. A seara é grande, mas são poucos os ceifadores. E o que eu quero? Que a gente ouça a oração de Jesus, peça, rogue ao Pai que envie mais. Eu estou rogando ao Pai, você está? Porque isso me incomoda. Então, se eu quero ver essa situação diferente, ela não continuará sendo a mesma se eu entrar em 2021 diferente. Mudando as minhas fontes. Mudando o que entra nos meus olhos, mudando o que entra nos meus ouvidos. Eu estou dormindo, lendo, ouvindo livros. Eu estou tomando banho, ouvindo livros. Eu acordo lendo a Bíblia, eu durmo lendo a Bíblia. Eu estou o tempo todo fazendo isso. Por quê? Porque eu quero um cenário diferente. É inevitável. Se você tiver diferente e tudo igual, o cenário vai estar diferente. Você concorda? Amém? Imagine só que toda semana se a gente viesse aqui para o culto vestido com a mesma roupa. Toda semana. E aí você decide, eu vou com uma roupa diferente dos demais hoje. O cenário vai ser o mesmo? Vai ser diferente. Imagina todo mundo vestido de preto aqui, todo mundo de preto. E aí de repente, Paulo Leonardo de branco. O cenário é diferente, mudou completamente. E aí outra pessoa fala, interessante o branco. Vou vestir branco. E aquilo começa a contagiar. Eu dei um poema para ele, pedi para ele ler no grupo lá do culto da rua, que é um poema do grande despertamento, que foi um avivamento que aconteceu em 1809 nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards, e tem esse poema que diz assim, ó, um homem acorda e desperta outro. O segundo acorda o seu irmão ao lado. 3 acordados podem despertar uma cidade e virar todo lugar de cabeça para baixo. Muitos acordados causarão tanto barulho que finalmente acordarão todos nós. Um homem que acorda com o amanhecer no seu olhar certamente se multiplicará. Glória a Deus. Eu estou vendo, isso já começou. Essa multiplicação de pessoas com amanhecer no olhar. Pessoas que acordam para se posicionar, porque não nasceram para existir, foram chamados para viver. Eu quero mostrar para vocês alguns casos rapidamente, apenas citar. Veja o que aconteceu com algumas pessoas que prestaram atenção e ouviram. Êxodo 3 e 4. Antes de mudar a realidade daquela geração, Deus mudou os pensamentos e sentimentos de Moisés. É ou não é?
Quais eram os pensamentos e sentimentos de Moisés? Eu não passo de um gago. Quem sou eu? Eu sou pesado de língua. E Deus mudou completamente. Aí Deus falou assim, eu vou te enviar ao faraó. Ele não vai me ouvir. Quem sou eu? Não sou ninguém. Aí ele falou assim, pega o que você tem na mão. O que você tem na mão? Tem um cajado, joga isso no chão. Aquilo virou uma cobra, ele viu um sinal do sobrenatural. Então, antes de mudar a realidade de uma geração, Deus muda primeiro os pensamentos e sentimentos de alguém. Os sentimentos e pensamentos de Moisés. A sua autoimagem, a sua autoestima, como ele enxerga o mundo, como ele enxerga os desafios. Muda também a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Antes de mudar a realidade de uma outra geração, Deus mudou os pensamentos e sentimentos de Gideão. Juízes capítulo 6. Eu não passo do menor de minha casa, da menor tribo de Israel. Eu sou o menor do menor do menor. Qual era a visão dele? Ele estava com medo, malhando trigo no lagar, no lugar de pisar uvas e vinho, para fazer vinho. Ele estava com medo, alguém medroso. Mas ele ouve uma outra voz. Lembra lá do patinho ouvindo uma outra voz? Ele ouve uma outra voz dizendo, homem valente. Eu acho que só nele ouvir o início da frase, homem, você imagina, já deve ter tremido na base, né? Um anjo aparece para ele, homem, velho. Deus muda os pensamentos e sentimentos. Existe dentro de você um negócio chamado diálogo interior. Que é a sua conversa consigo mesmo, né? Você fica batendo papo com você o tempo todo. E essa noite, eu pedi ajuda à minha esposa. Falei, ora por mim. Porque eu fui tremendamente atacado por pensamentos de depreciação, pensamentos de acusação, pensamento, quem é você? Esse tipo de pensamento. Sabe de quem é essa voz? Alguém sabe de quem é essa voz? É papo de serpente. Como que a gente lida com papo de serpente? Do jeito que Jesus lidou. Na palavra. Está escrito. E a Bíblia fala, submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Foi isso que aconteceu comigo essa noite. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a ouvir papo de serpente. Até Jesus ouviu papo de serpente, mas ele repreendeu com a palavra. Você precisa... Jesus não teria como repreender aquela voz se ele não tivesse ingerido, feito a injeção pelos olhos e pelos ouvidos da palavra com que ele combateu aquela voz contrária. Então, pensamentos de questionamento aos planos de Deus na sua vida. Você começa a questionar, Deus vai fazer isso? Quem sou eu? Esses pensamentos de questionar o que Deus falou não é bem assim. Será que é assim? Foi o mesmo papo de serpente que Satanás jogou para Eva. Que foi assim, foi isso mesmo que Deus falou? Será que foi isso? Será que você vai morrer mesmo? Começa a questionar o que Deus disse. Então a voz de Satanás vem para questionar, vem para acusar, vem para depreciar. Acusar o que você faz, depreciar quem você é, questionar o que Deus fala. Eu precisei lidar com essa voz essa noite. Eu sei que você tem um diálogo interior que você está o tempo todo. E você tem a sua voz humana, você sabe das suas limitações. E detalhe que o mais interessante é que Deus te chama sempre para fazer uma coisa muito absurda. A gente se esquece, quando eu pelo menos, eu acordei hoje e falei assim, gente, que nesse episódio que o anjo aparece para ele e fala assim, ó, Deus está te chamando para você livrar o povo dos amalequitas. E aí ele, cara, Gideão não é bobo, eu pensei isso na hora. Hoje, foi pela primeira vez na minha vida, eu juro para você, estou confessando. Eu nunca tinha pensado nisso, que no momento que Deus falou assim, ó, eu estou te chamando para você com esse povozinho aqui, você que é o menor do menor de todos, com esse povozinho aqui, você vai liderar um exército, que eu ainda vou filtrar pra caramba, vou transformar de 1000, vou transformar em 300, e você vai enfrentar um povo que só os camelos têm 10.000.
Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Cara, se você tem um exército de 1.000, e vai enfrentar um de 2.000, a coisa já está feia. Agora você pegar um exército de 300, Deus chamou ele para algo completamente impossível. Eu não condeno ele de sentir medo, não. Porque Deus nos chama para fazer algo impossível, improvável. Deus nos chama para isso. E aí é a nossa reação natural, fala assim, pô, Deus está de brincadeira. Ó, Moisés, te chamei para ser meu porta-voz. Pô, eu não sei nem falar, cara. É a mesma coisa que Deus chamasse hoje um de nós para pregar em inglês. Talvez a maioria de nós não fale, você vai pregar em inglês. Pô, eu não sei. Cara, você não está entendendo. Isso aconteceu um pouco comigo no início, quando eu entrei na Global Awakening. Eu lembro a primeira reunião que eu fui com o Randy Clark, a primeira. E eu cheguei nessa reunião e existiam 3 ou 4 opções de reunião para escolher aquela noite. Eram 4 ministros diferentes. E aí falaram para mim, como é a sua primeira viagem, vai na reunião que vai ministrar o Randy Clark. Chegamos numa igreja, era em torno de 2 a 3 mil pessoas, bem grande a igreja, lá em Brasília. E aí a gente entra naquela igreja e eu fico ali quietinho na minha, num cantinho, tipo, vamos ver os milagres, né? E aí me deram a seguinte orientação. Quando você ouvir palmas, corre porque alguém está sendo curado ali. Que a orientação da equipe é orou por alguém. Alguém foi curado? Começa a aplaudir a Deus, começa a louvar e glorificar a Deus. Ouviu palmas, corre para lá. E aí eu estou ali pronto, né? Rolou o louvor, rolou a palavra. E aí no fim ele começa a chamar pessoas com enfermidades, as pessoas começam a levantar curadas das cadeiras. E eu falei, meu Deus, que coisa louca, caramba. E aí de repente ele chama a equipe na frente, a equipe fica toda à frente de ministração, e ele convida as pessoas para vir. E aí de repente eu vejo ele orando com uma pessoa toda enrijecida assim, ó. Ela tinha tido um AVC. Então eu estava toda enrijecida. E eu falei assim, esse milagre vou ter que ver. Aí cheguei pertinho, assim que eu cheguei pertinho, aquela coisa assim, né? Tipo, vamos lá. E aí, aquela expectativa. E eu ali pertinho olhando, o tradutor vira para mim, beleza, assume aí a tradução que eu preciso ir. E aí saiu e me deixou em cima do palco traduzindo Randy Clark. E eu não falo inglês, eu tentei, volta aqui, eu não falo inglês não. E o Espírito Santo de Deus me ajuda isso aqui. E graças a Deus deu certo. A mulher foi curada, glória a Jesus. Eu falei assim, eu vou atrapalhar, cara. É o poder de Deus, não é verdade? Que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa limitação. Então, não seja você a conter e a dizer para Deus o que Ele pode ou não, aonde a mensagem vai chegar ou não. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu descobri essa semana, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma mulher dizendo o seguinte, estou com um problema sério. E aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui lá, entrei, estou com um problema sério. Eu estou sendo, como é que fala a palavra? Não é corrupção, não, sendo enganada, alguma coisa, esses golpes de WhatsApp, sabe? Eu estou sendo tipo assediada, foi uma palavra dessa que ela usou, não lembro agora. Por uma pessoa do grupo de devocional, eu vi que o número dessa pessoa está no grupo devocional e foi lá que ela pegou o meu número. E essa pessoa é de Moçambique. Aí eu falei, Moçambique? Nem sabia que tinha gente de Moçambique no meu grupo, gente. Aí entrei lá e vi que essa pessoa estava em todos os grupos. Hoje, né, a gente fez 8 grupos. Hoje começou o 8º grupo de WhatsApp, glória a Jesus. E aí eu peguei e já bloqueei ela dos grupos, após essa denúncia, e eu perguntei, e de você, de onde que você é? Eu sou da Alemanha. Aí me ocorreu, falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fui pegar, existem 9 nações dentro dos grupos de WhatsApp. E uns países, cada país louco, cara. Olha só, Irlanda, Espanha, Estados Unidos, Nigéria, Moçambique, Luxemburgo, Alemanha, Angola e Portugal, Noruega. Foi Jesus Cristo.
Olha onde essa mensagem está chegando. Eu quero te incentivar ao seguinte, cara. Quando Deus te pedir algo, quando Deus me pediu para fazer um devocional, eu vou te lembrar que eu dormia tarde. Eu sempre fui um cara da noite. Dormia depois de meia-noite. Sem horário. E aí Deus me chama para acordar no horário que eu ia dormir. Eu falei, Deus, na hora que eu não sou ninguém, que minha cabeça não funciona, eu não lembro nem meu nome, é nessa hora que Deus quer me usar? Você está de brincadeira comigo, Deus? A hora que minha cabeça não funciona, no pior período da minha vida, no meio de uma crise, no meio de uma tempestade, você quer que eu acorde de madrugada na hora que eu costumava ir dormir? Para enviar devocional para pessoas que eu nem conheço? Para ficar servindo pessoas que eu nem conheço? Não pode ser só para a igreja, não? Hoje pessoas de 9 países, diversas pessoas, estão sendo abençoadas. Eu falei, caramba, olha como isso está chegando longe. E eu quero te incentivar a você fazer o que Deus colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque eu fiz um desafio para meus discípulos naquele ano, e eu disse o seguinte: durante 21 dias, faça o que você nasceu para fazer. Faça o que você faz de melhor. E eu, a exemplo deles, pensei, o que eu faço de melhor? De tudo que eu faço, eu sinto que a coisa flui melhor na minha escrita, quando eu escrevo. Então você vê, aquele texto devocional eu faço sem revisar, às vezes eu nem releio. Eu simplesmente estou escrevendo ali, vai com erro de português, vai com erro de formatação, vai com erro de um monte de coisa. Então assim, quando o texto, eu trabalho nele, é muito melhor. Aquilo ali é misericórdia e graça pura de Deus. Então o que eu estou dizendo isso? Para te mostrar o que Deus faz com a nossa fraqueza, com a nossa limitação. Então não limite o que Deus pode fazer através da sua vida. Continuando agora, olha, antes de mudar a realidade de Josué, Deus mudou seus pensamentos e sentimentos. Tão somente ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. O que acontece? Deus, antes de mudar a sua geração, antes de fazer muralhas caírem aos seus pés, antes de fazer várias conquistas para o reino, de ganhar muitas vidas, de curar os enfermos, de mudar a história da sua família, de restaurar casamentos destruídos, antes disso, Deus quer primeiro mudar seus pensamentos, seus sentimentos. Antes de mudar a realidade de Jeremias, que anunciou o tempo que Daniel viveu, Jeremias jogou uma nuvem de promessas e de profecias sobre a geração de Daniel. Daniel pegou isso no ar e trouxe para a terra, fez acontecer o que ele discerniu pelas profecias de Jeremias. Esse homem, Jeremias, um dos maiores perrengues da Bíblia, que esse cara só apanhou, só sofreu. Eu te encorajo a você estudar sobre a vida de Jeremias. Pessoalmente, no seu ministério, passou boa parte do seu ministério dentro de uma cova. Antes, ele falou, eu não passo de uma criança. Aí Deus falou assim, onde eu te mandei você vai. Você vai despedaçar, você vai derribar, você vai arrancar, você vai plantar e você vai edificar. E Deus começou a trazer coragem sobre um coração frágil, inocente. Tudo o que eles precisaram não foi escolher bem e protagonizar a sua vida. Não é isso. Essa não é uma pregação humanista, de coach, nada disso. Eu não estou colocando você no centro da sua vida. Pelo contrário, eu estou te colocando numa posição de ouvir atentamente, se render a essa voz e obedecer. Olha que interessante. O apóstolo Paulo precisou mudar a sua fonte. Como? Ouvindo atentamente e correspondendo. Olha que interessante, eu me fiz essa pergunta. O que foi determinante para transformar um assassino num embaixador? E quando ele se converteu, mudou seu nome de Saulo para Paulo, por que ele precisou mudar a sua fonte se ele já era alguém que sabia muito da palavra? Não é verdade? Então eu resolvi investigar, coloquei os trechos aqui e vou compartilhar com você. Olha só.
O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, Filipenses 3:5. Ele era um historiador de costumes, escrituras e língua, Atos 13:17. Ele era instruído na lei, Atos 22:3. Ele frequentou a melhor escola da época, que era a escola de Gamaliel, Atos 5:34. Ele falava vários idiomas, 1 Coríntios 14:18, latim, grego, hebraico, aramaico, entre outros. Ele era erudito e filósofo, Atos 17:18 e 26:24. Esse era o input de Paulo, essa era a entrada, era isso que ele absorvia. Ele já estava absorvendo um monte de coisa boa. Ele estava aprendendo com o homem mais intelectual da época na palavra. O cara aprendeu tudo. Imagina você hoje. A gente sabe muito pouco sobre o contexto bíblico, não é verdade? Sobre a tradição judaica. Então a gente fica pegando as palavras de Jesus e fica investigando. Tem que fazer ali, né, toda uma exegese e tal, buscar na etimologia das palavras, etc., para a gente entender o que realmente aquilo representava, o que realmente aquilo queria dizer. Tem um autor que eu gosto muito, Tim Keller, que ele analisa as cartas de Paulo, ele analisa a cidade, a carta e a igreja. Eu acho isso fantástico. Então ele pega o cenário completo. Então você vai ler, por exemplo, o livro de Coríntios, esse pastor reformado chamado Tim Keller, ele pega primeiro, vamos entender como era a cidade de Corinto. Agora vamos entender como é a carta ao Corinto. Agora vamos entender como era a igreja de Corinto. Então ele dá um panorama geral antes da leitura do livro. É muito interessante. O apóstolo Paulo já tinha isso tudo. Vocês estão entendendo? Pegaram o raciocínio? O cara já tinha um input, uma fonte maneira. Mas o que isso produzia de resultado na sua vida? O que isso produzia no interior de Paulo? Isso aproximou Paulo de Deus ou distanciou ele de Deus? Porque quando os planos de Deus estavam ganhando forma na sua geração, ele atuou contra o que Deus estava fazendo. Ele atuou para impedir os planos de Deus, enquanto Saulo era um cara que a cabeça estava completamente já cheia de bons conteúdos. Mas e aqui? Eu vou te falar, você pode ler a Bíblia de frente para trás, para frente, aprender, estudar, etc. Meu irmão, isso vai produzir conhecimento. Conhecimento produz orgulho no coração. Agora, quando você pega o que você está aprendendo e você gasta o mesmo tempo de estudo, você gasta em oração, aí o seu coração é amoldado à palavra. Aí aquilo que era para ser conhecimento se transforma em sabedoria. Isso produz humildade. Isso te faz parecer com Jesus. O que todo esse conteúdo produziu na vida dele? Todo esse input, essa absorção de coisas incríveis, de revelações, de minúcias da lei, das histórias bíblicas. Você imagina que o cara era um especialista em Moisés, que o cara era um especialista em Davi, que o cara era um especialista em Josué e Gideão, e todos os grandes heróis bíblicos, o cara sai de trás para frente, frente para trás, de cabeça para baixo, cabeça para cima. O cara sabia em vários idiomas a mesma história. Isso não foi suficiente para colocá-lo posicionado nos planos de Deus. Isso me gera muito temor. Porque eu posso construir a minha vida examinando a Bíblia e está muito longe do que Deus quer fazer dentro de mim para que Ele possa fazer ao redor de mim. Faz sentido, minha gente? Ele passou, mesmo tendo isso tudo, mesmo tendo toda essa bagagem, que ele posteriormente diz, considerei por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Deus! Ele considerou isso tudo como esterco. Ele chamou todo esse aprendizado, toda essa vida de conteúdos e ingestão de coisas boas que era o Velho Testamento. Ele considerou isso tudo, todo esse aprendizado esterco, mediante a excelência do conhecimento de Jesus. Agora olha que interessante. Então como que aconteceu essa mudança? Eu quero propor para você uma ideia. Quando você muda a sua fonte, você muda a sua realidade. Como o apóstolo Paulo foi transformado então? Ele foi transformado após 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo diretamente com Jesus. Gálatas 1:11.
diretamente com Jesus. Ou seja, como? Oração, cara. Oração, ó. Oração aqui, ó, na veia. 10 anos de anonimato. Além dos 3 anos, ele passou 10 anos de anonimato. Ele conhecia a obra de Deus, mas não conhecia o Deus da obra. Ele precisou de 10 anos. Passou a vida achando que era alguém, para passar 10 anos descobrindo que era ninguém, para depois passar o resto da sua vida descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. E ele passou ainda mais 1 ano em Antioquia, se submetendo ao discipulado de Barnabé, Atos 11, 26. No total, ele passou 14 anos, ainda se preparando, mesmo tendo todo esse conteúdo. Vocês estão entendendo? Mesmo tendo todo esse conteúdo, ainda passou 14 anos só na presença de Deus, só na oração, falando em língua, aprendendo os mistérios do Espírito, ativando seus dons espirituais. Esse cara passou 14 anos sendo preparado, para depois finalmente ir para Jerusalém e se apresentar para os apóstolos, para ver se eles validavam o seu ministério e diziam se ele estava pronto ou não para exercer aquele ministério. Um homem altivo se tornou humilde. O que acontece quando a gente muda a nossa fonte? O apóstolo Paulo mudou a fonte. Eu quero ler uma história para você. Vou te contar. Gênesis capítulo 31. Era uma vez um homem chamado Jacó. Seu nome na palavra de Deus traduzido quer dizer enganador. Esse cara enganou seu pai, enganou seu irmão, pegou a bênção da primogenitura, pegou a herança. Ele precisou fugir para não ser morto. E ele fugiu para uma terra. Sua mãe falou: vai procurar nosso parente Labão. E ele foi na direção da terra de Harã. Viajou bem longe. Dias e dias viajando. Finalmente ele encontra Labão. Labão vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça, o beija, o recebe super bem e fala: fica aqui comigo, vamos trabalhar junto, me fala o seu salário que eu vou pagar. E aí Jacó fala assim: olha, não me dá salário não, eu quero só casar com a sua filha Raquel, que foi que me recebeu lá no poço. E ele falou assim: pois bem, 7 anos então você vai trabalhar, ao fim de 7 anos vou te dar minha filha em casamento, 7 anos vai ser o seu dote, vai ser o preço. Ele trabalhou 7 anos, teve a noite de núpcias, a festa de casamento. E naquela noite, ele coabitou, segundo a palavra, né, uma palavra bonita, para a noite de núpcias, conheceu, e aí na manhã seguinte ele descobriu que Labão tinha dado a sua filha mais velha. E aí meteu um mimimi, um miguezinho lá, dizendo: olha, a minha filha mais velha, ela tem que casar primeiro, então eu não podia fazer isso, né? Então eu precisei colocar a filha mais velha no lugar. Se você quiser a Raquel, que você tanto quer, trabalha mais 7 anos. 7 anos mais, 7 anos a menos. E aí enganou Jacó. Jacó trabalhou mais 7 anos. E casou finalmente com Raquel. Raquel deu à luz a 2 filhos. Então depois de 2 anos aproximadamente, Jacó virou para Labão e falou o seguinte: olha só, já estou com a minha família agora, há anos eu estou te servindo, faço tudo, peguei todas as pragas e o Senhor abençoou meu trabalho. Ele falou: verdade, eu sinto que por causa de você, o Senhor me abençoou. Jacó, você está certo. Então chegou o tempo de eu ir embora. Ele: não faz comigo não, me diz o teu salário que eu vou te pagar, quer receber mais? Aí Jacó: não, faz o seguinte então. Jacó falou: vou continuar trabalhando para você, mas o meu salário vai ser o seguinte, preste atenção nisso, poucas pessoas percebem. Todas as ovelhas salpicadas, malhadas e listradas vão ser o meu salário. Então toda ovelha que nascer assim, que não for branquinha, perfeitinha, que vale mais, as piorzinhas vão ser as minhas. Ok, Labão? Ele: ok. Sabe o que Labão faz na manhã seguinte, ao amanhecer do dia? Ele pega todas as salpicadas, malhadas e manchadas
e envia a 3 dias de distância, de viagem, de onde Jacó estava. Para e pensa, então qual vai ser o salário de Jacó se não tem nenhuma malhada para cruzar com uma branquinha para poder reproduzir o salário dele? Faz sentido? Entenderam? Poucas pessoas percebem isso. Que Labão continuou enganando no dia seguinte. Ele levou para longe. Só que Jacó, ele recebeu uma palavra de conhecimento. Ele recebeu um sonho do Senhor. E esse sonho dizia: quando os rebanhos estavam criando, vi em sonho que os machos listrados, manchados e salpicados estavam acasalando com as fêmeas. E nesse sonho o anjo de Deus disse: Jacó. Eu disse: eis-me aqui, olha para cima e veja, todos os machos estão acasalando com os rebanhos, são listrados, manchados e salpicados. Mas essa visão, esse sonho, não era compatível com a realidade. Porque naquele rebanho não tinha mais salpicada, malhada e manchada. Era só branquinho, um mar de ovelha branquinha. As que eram dessa característica estavam a 3 dias de viagem. Não tinha jeito de nascer daquele jeito. Mas no sonho, o anjo de Deus dizia: ó, Deus viu que você está sendo enganado, Deus quer te favorecer. Olha para o rebanho e vê salpicadas, malhadas e listradas. Mas a visão natural dizia que era branca. Mas na visão espiritual era malhada, salpicada, listrada. Deixa eu te contar uma história aqui. Parênteses, intervalo. Isabela, eu comecei a namorar a Isabela, e aí um belo dia ela teve um sonho. Ela teve um sonho com a nossa filha. E ela me mandou uma mensagem no dia seguinte: eu sonhei com a nossa filha. Eu falei: é mesmo? Como é que ela é? Ela falou assim: ela é lourinha, com cachos, de olhos azuis, branquinha. Eu falei: Isabela, amém. Não vai rolar, Isabela. E aí, passados uns dias, eu tive um sonho e eu via realmente os cachinhos dourados. Não foi uns dias, não, foi um bom tempo depois. Eu vi os cachinhos dourados. E tinha uma característica interessante, que eu não só via a característica física, mas eu via características de personalidade. Eu vi Isabela, enfim, amém. Isabela está sendo chamada para um novo nível, né, de habilidades. Então, assim, ela é meio esquecida, né, tem umas coisas assim engraçadas. Ela inverte umas frases e etc. Coisas de Isabela sendo Isabela. Ela é maravilhosa, ela é fantástica, amém. E ao seu jeito, Deus manifesta a sua graça. E aí, nesse sonho, eu vi a Daça falando assim: ô papai, olha só o que a mamãe fez. Tipo, como se estivesse consertando os desastres de Isabela, assim, né, no sonho. Tava brigando com Isabela. E eu achei isso muito interessante. Eu contei para Isabela: olha, cheia de personalidade a nossa filha e tal. E aí ela nasceu, e quando de repente nasceu, na maternidade, o olho dela era cinza. Era branquinha, não tinha cabelo, não dava para ver se era loura, se era de olho azul. Eu lembro que cerca de umas 5 pessoas da família ficaram assim, ó, olhando para o olho dela assim: é azul. Não é que é azul que, né? Não, é cinza. Não vai ser preto, é azul. E ficou aquela discussão ali 1 hora. Eu acho que é azul. Aí pegava a lanterna, botava no olho da menina: é azul. E aí, olha o que acontece. A Isabela falou: eu sei o que aconteceu. Isso é o gene recessivo da família. Porque a metade da família dela, por parte de quê? De mãe? Eu sempre confundo. Parte de mãe é alemã. E o pai também, né? É alemã. Então tem gente, é até engraçado assim, nos churrascos anuais da família, tem uma parte que é toda loura de olho azul e uma parte que é negra. É engraçadão. Assim, uma família, né, bem atípica. E aí, passados alguns anos, Benjamin ia nascer, e a Daça começou com uma história: não, porque meu irmão vai ser preto, meu irmão é moreno. E ela ficava falando, só que ela era pequenininha, né? Quantos anos ela tinha? 4 anos, 3 anos?
3 anos, ela ficava falando isso. A gente achava engraçado, coisa de criança. Aí quando nasceu o Benjamin, moreninho mesmo, né? Puxou também o outro lado da família. Então assim, ficou muito engraçado. E aí, tudo quanto é lugar que eu chegava, às vezes eu sozinho com a Daça no colo, a mãe é loura, né? Não. Mas de quem é esse olho azul? Ninguém nunca entendeu, né? Eu falei assim, rapaz, acho melhor você rever isso aí. E ficavam me zoando, etc. Aí quando ela cresceu essa idade de 3 anos, perguntava para ela, meu Deus, que olho lindo, de quem é esse olho? É meu, ué. Tipo, de onde veio esse olho, né? E ela respondia, é meu. Então o que está rolando aqui é que Deus deu uma visão espiritual para Jacó de uma questão recessiva, uma questão oculta, genética, talvez, eu não sei, estou inferindo, mas a probabilidade de fato é, Deus enxergava aquele rebanho de outra cor. Ei, Deus enxerga a sua realidade de outra cor. Naturalmente você vê uma coisa, espiritualmente Deus já está vendo outra. A questão é, o input, a entrada, a ingestão pelos olhos de Jacó foi uma entrada espiritual de uma informação de que não era ainda, mas daquilo que iria se tornar. Ou seja, uma visão profética. Porque a visão fala e não falhará, se tardar, espera, porque vai se cumprir. Abacuque capítulo 2, versículo 3. A visão tem um tempo determinado. Espera. Se tardar, não deixa de esperar, porque vai se cumprir. Deus tem algo para fazer poderoso. Deus vai realizar algo poderoso. Mas tem alguns princípios muito loucos aqui nessa história, que moveu alguns cientistas a fazerem experimentos e testes, hoje para comprovar de tão intrigado que ficaram com esse caso. Antes de mudar a condição de Jacó, Deus mudou a sua maneira de enxergar. Deus precisou mudar o nome de Jacó para Israel, de enganador, de como era a identidade dele, enganador, para Israel, amado de Deus. Deus precisou mudar a maneira dele sentir, a maneira dele pensar, a maneira dele enxergar. Em outras palavras, Deus deu um sonho para ele, dizendo o seguinte: enxerga como eu enxergo, recebe esse input, recebe essa entrada, faça a ingestão, gerencie o seu interior com essa informação nova que eu estou te dando. Antes de mudar a sua condição, Deus precisa mudar o seu coração. Como você vê essa cidade? Como você vê o país? Como você vê esse ano? Como você enxerga esse tempo? Olha que interessante. Jacó foi orientado, então, a ter um procedimento de acordo com a visão que ele teve. É muito importante que você entenda a importância disso na sua vida hoje. De você perceber o que Deus está falando com você, ouvir, e você executar algo improvável, algo esquisito. Eu faço um monte de coisa esquisita. E ninguém entende, ninguém fica questionando, avaliando, julgando, não entende. Por quê? Porque eu não ando segundo vista, eu ando segundo fé. E eu não estou me promovendo, eu estou te convidando. A gente andar assim, cara. Andar por fé, andar pelo que a gente discerne espiritualmente. Não espere ser compreendido naturalmente por aquilo que você entendeu espiritualmente. Ninguém precisa entender por que a gente fica esperando as pessoas entenderem. Quem precisa entender é você. Amém, gente? Você é a única pessoa que precisa entender uma visão de Deus. Se Deus mostrou para você, é para você. Se fosse mostrar para outro, mostrar para os outros. Amém? Então, entenda o que Deus está falando e vai agir, vai cumprir esse plano esquisito de Deus. Isso é maluquice, é doideira. Olha que interessante. Ele cortou tiras, ele pegou 3 tipos de varas, não foram 3 varas, 3 tipos de varas,
álamo, amendoeira e plátano. E ele tirou tiras e ele colocou onde as ovelhas iam beber. Eu cresci ouvindo essa história e por ter ouvido ela enquanto criança, eu imaginava as ovelhas chegando num lago para beber ou num rio. O rio mais próximo era Eufrates, que estava a muitos quilômetros de distância. Eles tinham pequenos riachos ali. Então o que eles faziam? A Bíblia é clara, ele usa a palavra bebedouro. Eles fizeram valas, bebedouros. E ali os animais vinham beber. E ele coloca essas varas ali. E enquanto bebiam, as ovelhas concebiam. E tem várias lições aqui importantes. Por quê? Você sabe, a face da água era o espelho da época. Então as ovelhas, elas viam o seu reflexo enquanto bebiam. O seu reflexo, o espelho, era afetado pela projeção das varas na frente da água. Então elas se viam malhadas. Faz sentido? Certo? Estão comigo? Elas se viam malhadas. Então a lição que a gente tira é que você reproduz aquilo que você vê. Você gera aquilo que você vê. Então, se você está gerando um resultado na sua vida hoje, você olha para a sua vida e você vê um resultado familiar, resultado ministerial, resultado na sua vida emocional, espiritual, profissional. Você olha para todas as esferas da sua vida e você vê um resultado que você não está feliz, que você sabe que não é o plano de Deus. O que precisa mudar? A fonte, a água. Precisa mudar para onde você está olhando. Porque se você se vê mediante a sombra da cruz, se você se enxergar em Cristo, vai gerar coisas espirituais, amém? Vai gerar o reino. Se você se vê no rei, você vai gerar o reino. É simples assim. E eu estava conversando, olha que privilégio. Eu tive o privilégio de, durante 3 dias, tomar café da manhã, almoçar e jantar na mesma mesa que Chris Vallo. E um dia após o jantar, estávamos sentados ao sofá e a gente começou a conversar sobre essa história. E ele falou assim, eu discordo disso. Eu tenho uma outra perspectiva, eu acredito de uma outra maneira. Eu falei, é mesmo? Deixa eu olhar com seus olhos. E ele me mostrou uma nova perspectiva e hoje eu lembrei dela e fui pesquisar. E a perspectiva era a seguinte, elas de repente chegaram ali e começaram a beber daquela água, olhando para aquelas varas e etc. Só que a Bíblia ela é muito enfática em especificar a natureza da planta que deu origem àquele galho, certo? A Bíblia especifica álamo, amendoeira e plátano. Se fosse simplesmente para a gente entender que era um evento sobrenatural, e isso é muito fácil da gente entender e de aplicar, de aceitar essa ideia, porque varas são um símbolo do sobrenatural de Deus. A vara de Moisés virava cobra. A vara de Arão floresceu. Então a vara de Jacó, beleza, tudo bem. Tinha esse poder mágico de transformar aquele rebanho de ovelhas brancas em ovelhas malhadas, salpicadas e manchadas. Era assim que eu acreditava. Mas era muito mais do que isso. A Bíblia especificou a natureza daquela árvore, a espécie daquela árvore. O tipo daquela árvore. Era o álamo. E aí os cientistas então, intrigados ao longo dos anos, começaram a investigar. Eu encontrei vários experimentos essa tarde sobre isso. E descobriu-se que o álamo, olha que interessante, aumenta taxas de reprodução em animais em 20%. Fizeram um teste com outras ovelhas na Austrália e descobriram que as taxas de reprodução são elevadas em 20%. Sabe-se que árvores de álamo contém concentrações significativas do composto de salicina e outros glicosídeos fenólicos. Puxa! Concentrações aumentadas de nitrogênio, tanino condensado, carboidratos solúveis na dieta das ovelhas suplementadas também podem aumentar a produção de proteína dietética não degradável e proteína microbiana de rumen.
por unidade de proteína bruta consumida. E a combinação de todos esses mecanismos, especialmente, proporciona maior absorção de proteína. Elas ficam mais saudáveis. E aí, olha que interessante, ele tira a casca da vara e coloca ela no bebedouro, numa água que provavelmente era bem quentinha. Então rolou ali um chá, cara. Não, calma. Em Niterói, a gente morava num condomínio muito legal, super maravilhoso, e tinha uma piscina de 25 metros, a qual eu nadava ali de manhã, 8 horas da manhã, e 5 horas da tarde. Era muito legal. Só que, uma vez eu levei Cordeiro lá, na virada do ano, né, Cordeiro e Verônica, e aí eu falei, vamos lá na piscina, Cordeiro. Calor, não, Cordeiro. Cordeiro parecia uma cachoeira de suor, assim. Vamos para a piscina. E aí chegamos na piscina, Cordeiro mergulhou, e ele falou assim, que é isso, cara? A água tá quente. Estava tão calor que esquentou a água da piscina toda. Parecia que a gente estava mergulhando num chá. Não era isso, Cordeiro? Não, era incomodava, não dava para você ficar dentro da água. Você tinha que sair da água. Porque era uma água morna, parecia que você estava no calor, numa hidromassagem, é estranhão, muito ruim. E a gente saiu da piscina e ficamos só no chuveirão, que era água gelada lá. E eu falei, cara, se em Niterói, que dá 40 graus, imagina num deserto do Oriente Médio, que bate 55. Hein? Imagina como não estava aquela aguinha ali. Então a água daquele bebedouro, que a superfície era menor, qualquer incidência de sol já deixava ela quentinha, com as cascas, que você sabe que se faz muito chá com casca de tudo, né? Então com as cascas de álamo. Então aquilo se transformou num suplemento. Se transformou em um remédio. E a amendoeira? Os judeus usavam a amendoeira para aumentar a produção de leite materno e diminuir dores de parto. No Iêmen, usam a amendoeira para tratar hemorragias, pedra nos rins, baço, dor de garganta e tosse. No Iraque, usam a amendoeira para tratar doença nos olhos, disenteria e dor no ouvido. Eu acho que você não prestou atenção. No Iraque, usam a amendoeira para tratar doença nos olhos, dor no ouvido e disenteria. A amendoeira é um remédio para tratar a sua visão. A amendoeira é um remédio para tratar a sua audição e aquilo que você gera. Aquilo que você digere, aquilo que você ingere no seu interior. E o plátano? São anti-inflamatórios gastrointestinais, antioxidante e é bem usado para tratamento de doenças reumáticas. Existem 2 focos aqui que eu quero deixar claro. O primeiro foco é em Jacó, que Deus mudou a sua maneira de enxergar aquilo que o escravizou durante 14 anos. 14 anos de condição foram transformados porque ele mudou a sua fonte, ele mudou o seu olhar, ele mudou a sua maneira. Aquele diálogo interno que ele tinha, eu sou enganador. Aquele diálogo interno que ele tinha, agora eu estou pagando por aquilo que eu fiz. Provavelmente essa mansidão dele, que o texto sugere ao conversar com suas esposas, porque as suas esposas ficam mais revoltadas com a condição de Jacó do que ele próprio. Preste atenção nisso. Eu estou inferindo, eu estou pressupondo que ele ficava alimentando uma crença que é muito comum a nós. Eu estou pagando pelo meu erro. Essa crença é muito comum em pessoas com câncer no pulmão, pessoas que fazem uso de cigarros, né? São fumantes. Os fumantes falam assim, eu estou com essa doença, mas também, né? Eu fiz por merecer. Eu fumei a vida inteira, então eu vou morrer mesmo. Estou com câncer no pulmão, estou com essa condição no pulmão. Isso é muito comum entre pessoas que têm câncer, que sabem que provocaram aquele mal. Se você é uma dessas pessoas, eu declaro cura sobre a sua vida. Não importa o que você fez, importa o que Jesus fez para te dar um novo futuro. Você é responsável pelo teu passado. Deus está mudando o seu futuro hoje. Aquele homem, de repente, mudou.
sua maneira de pensar, ele mudou sua maneira de enxergar. Ele olhou para o mesmo rebanho que ele olhava há 14 anos, mas enxergou de uma maneira diferente, porque ele deu ouvidos e ficou atento, da mesma maneira que Provérbios nos instrui. Provérbios 4:31, dizendo: filho meu, atenta às minhas palavras, coloca os teus olhos, guarda o teu coração. A mesma palavra guarda o teu coração, ele tem uma palavra equivalente nesse outro versículo que diz: para o homem é impossível domar a sua língua. Domar no grego é namazo, controlar, restringir. Então o termo hebraico para esse termo de domar é um equivalente. Você não consegue domar a sua língua, mas você consegue guardar o seu coração. Você consegue domar o seu coração. Você consegue controlar. Você não consegue controlar o que vai sair, mas você consegue controlar o que vai entrar. Então essa noite é a noite de mudar a sua história. Por quê? Porque você vai controlar o que vai entrar. Porque você vai escolher ouvir a voz certa, vai escolher enxergar a coisa certa, enxergar com olhos espirituais, ouvir com olhos espirituais. E você vai sim viver uma nova realidade, como Jacó viveu, como Gideão viveu, como Paulo viveu. Antes de mudar a sua realidade, Deus quer transformar você. Coloque-se de pé. Antes de acalmar a tempestade, Deus quer acalmar você. Antes de renovar o cenário, Deus quer renovar a sua mente. Mude os seus pensamentos e sentimentos. Mude a fonte e Deus vai mudar você. O cenário não será o mesmo se você for diferente. O ano não será novo se você for o mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você se vê hoje? O que você mesmo se diz ao seu respeito? Quando você olha para você, o que você vê? Essa é a noite de mudar de lago. Amém? Vamos mudar de lago. Vamos mudar de vozes. Vamos mudar de ambiente. Vamos ouvir outras vozes. Vamos pensar outras coisas. Quem fica o dia todo acompanhando o Globo Esporte vai falar de esporte. Quem fica o dia todo acompanhando o G1 vai falar de notícia. Quem fica o dia todo meditando na lei de dia e de noite vai dar fruto, ainda que fora de estação. Tão somente ser forte e corajoso, e tem cuidado de fazer tudo o que está escrito na lei. Você vai reproduzir o que você receber. Eu quero te encorajar. Esse ano, 2021, seja o ano que nós vamos mudar a nossa fonte. Seja o ano que nós vamos ouvir conteúdos melhores na internet. Vamos assistir coisas mais interessantes. Vamos nutrir o nosso espírito. Vamos abastecer a nossa alma. Vamos incendiar a cidade. Porque é chegado o reino. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando.